Primeiro a gente vai falar então um pouquinho sobre o câncer de pulmão, tá? E aí dividindo ele nas duas classificações, então não pequenas células e pequenas células. O não pequenas células dividido entre os 4 estágios e o não pequenas células entre doença limitada e doença extensa. Primeira coisa, então, não pequenas células, estádio 1. O tratamento de escolha para esse tipo de tumor ainda é a cirurgia. Então, por ser uma doença de pouco volume e com manejo cirúrgico você já consegue resolver. Se o tumor for um pouquinho maior do que 4 centímetros, pode indicar, então, uma quimioterapia. Desculpa, o tumor menor de 4 centímetros, você tem prejuízo com quimioterapia, só aumenta a comorbidade, não traz desfecho clínico nenhum. Tumores maiores do que 4 centímetros, você pode fazer uma quimioterapia adjuvante, e aí o tratamento é com carboplatina mais paclitaxel. Radioterapia, só tem indicativo se for para cirurgias onde você não consegue ter margens cirúrgicas positivas, né? Então, se você tem comprometimento de margem, indica-se fazer a radioterapia. Para o estádio 2, cirurgia também ainda é a terapia de escolha. Existe algum benefício já com o uso de quimioterapia adjuvante por 4 ciclos, da mesma forma que no estádio 1, com carboplatina e paclitaxel. O uso de uma quimioterapia neoadjuvante não apresentou nenhum tipo de aumento de sobrevida, nem sobrevida livre de progressão, então não tem indicativo de se fazer quimioterapia pré-cirurgia. E da mesma forma que o estádio 1, a radioterapia só tem indicação mesmo quando você tem margens positivas. E existe a expressão do ERCC1, que não tem nenhum benefício com o uso de quimioterapia. Para um estádio patológico 2, com comprometimento linfonodal ou o estádio 3A, se eu tiver uma histologia não escamosa, pode fazer o uso de pemetrexed a cada 21 dias por 3 ciclos, concomitante aí a radioterapia. Para a redução dos efeitos do pemetrexed, se indica a utilização de vitamina B para redução das mialgias, né? E para pacientes idosos, a recomendação é carboplatina, numa forma não usual, 30 mg por metro quadrado. A gente está acostumado a ver essa dose por AUC, de segunda a sexta, concomitante às 4 primeiras semanas de radioterapia. Então, faz por 4 semanas, segue o curso da radioterapia e aí depois reavalia. Para um estádio 3, mas que com doença ressecável, onde você pode fazer cirurgia, a indicação vai ser sempre cirurgia mais quimioterapia adjuvante. Se tiver presença de comprometimento mediastinal pós-cirúrgico, faz-se radioterapia. E se esse comprometimento for pré-operatório, se faz químio mais radioterapia. Se a doença for irressecável, a radioterapia é o tratamento de escolha. Tá? Posso fazer quimioterapia concomitante, a radioterapia. Faço uma quimioterapia de consolidação que não tem benefício clínico, mas tem uma maior toxicidade. Tá? Então, não tem indicativo de fazer essa quimioterapia. Aqui são alguns esquemas, né? Então, concomitantes à radioterapia, cisplatina com etoposídeo ou paclitaxel com carboplatina, associado à radioterapia. Para um estádio 3B, incurável, ou o estádio 4, aí começam a aparecer os novos medicamentos. Então, a gente sai daquela quimioterapia básica, à base de platina, com o taxano, e começa a usar alvos terapêuticos. Então, se o paciente estiver com EGFR ou ALK negativos, mas eu tiver uma alta expressão de PDL1, eu tenho indicativo de pembrolizumab, tá? 200 mg a cada 21 dias, por até 35 ciclos. Então, eu tenho mais ou menos uns 2 anos de tratamento com pembrolizumab. E a gente sempre discute, né, em todas as conversas, quanto que vai custar esse tratamento
ou essas novas terapias aí, alvo com alto custo, por quanto tempo que vai usar? Para pulmão já tem esse indicativo, então, de 35 ciclos. Tá? Foi baseado no estudo do Keynote 24. Isso traz pelo menos um custo inicial de quanto que vai ser esse tratamento. Eu não tenho os valores aqui exatos, mas a gente sabe que isso ainda é muito caro, né? Ainda é difícil o acesso para muitas pessoas, mas pelo menos já é um indicativo de quanto tempo a gente vai conseguir utilizar. O outro é a dose. Uma dose fechada, né, não calculada por superfície corpórea, que também impacta diretamente no custo. Hoje, eu falo pelo serviço particular, hoje se paga, as grandes fontes aí pagam por miligrama. Então, além de você disponibilizar o tipo de tratamento, você ainda tem que viabilizar qual que é o custo dele. Se eu vou tratar o paciente, eu vou ter algum lucro, eu vou trabalhar praticamente só para pagar o tratamento, ou se eu ainda vou ter que pagar o tratamento e não receber tudo aquilo que eu gastei. Isso é um grande problema. Eu acho que a realidade é de muitos, né? E isso aí a gente tem que, talvez, aí, tentar melhorias no acesso, na forma de prescrição, de como é que isso vai ser melhorado para poder manter essas instituições. E aí o estágio 4, tá? Se for em primeira linha, o paciente vai fazer um esquema que contém a platina, mais um segundo quimioterápico. Mostrou aí um aumento de sobrevida global e um aumento em 10% da sobrevida em um ano, nesses esquemas, com 2 quimioterápicos. Faz-se de 4 a 6 ciclos. Quando impossibilitado de usar platina, pode ser feita uma combinação com outros 2 quimioterápicos não platinas, e aí não se mostrou inferior a esse protocolo de platina associado a um segundo quimioterápico. Aqui estão alguns dos regimes, tá? Eu não vou ficar falando, não tem necessidade de a gente falar sobre eles, mas só para a gente saber que tem todos esses, tá? E aí, quando o paciente apresenta um bom desempenho, um ECOG de 0 a 2, tem uma idade menor do que 70 anos, mas ele tem uma baixa expressão de PDL1, a gente tem que procurar outras ferramentas. Então, a gente pode falar sobre a mutação do EGFR, e aí eu vou utilizar os inibidores de tirosina quinase, e aí tanto faz se eu utilizo elortinib, gefitinib ou afatinib, os estudos mostram que são efetivos da mesma forma, não existe vantagem de um ou de outro. Se o paciente tiver uma mutação de ALK, eu posso usar alectinib, de 300 a 600 miligramas, 2 vezes ao dia. Se disponível, então não é acesso para todos, para alguns só. O crizotinib, 250 miligramas, 2 vezes ao dia. E se o paciente for ROS positivo, ROS1 positivo, eu faço o crizotinib também. Se eu tiver um paciente com ALK e ROS1 negativo, e o meu EGFR não tiver mutado, ou eu não tive como identificar essas mutações, eu volto e trato esse paciente com quimioterapia. Pacientes que têm, então, uma histologia não escamosa, eu posso associar o anti-VEGF-R, o bevacizumab, nas doses padrões de 15 ou 7,5 a cada 21 dias. Associados, então, a uma quimioterapia de 4 a 6 ciclos, com cisplatina ou gemcitabina, e aí é sempre associada, uma platina com um segundo quimioterápico. E para aqueles pacientes que eu tenho um desempenho muito baixo, ou tenho uma idade superior a 70 anos, ou algum outro tipo de contraindicação à platina, e mesmo assim eu tenho um PDL1 baixo, eu posso fazer carboplatina mais paclitaxel para esse paciente.
Se a histologia for não escamosa, eu vou utilizar o pemetrexed mais carboplatina. Posso fazer essas terapias isoladas ou a poliquimioterapia com não platina, então vinorelbine mais gemcitabina. No estágio 4 ainda, eu posso fazer a primeira linha e associar isso ao bevacizumab. Então, eu faço de 4 a 6 ciclos de quimioterapia, daquelas que a gente já falou, e sigo com bevacizumab até a progressão da doença do paciente. Ele apresentou uma melhor sobrevida global e um aumento também de sobrevida global em 1 e em 2 anos de doença. As doses padrões, 7,5 e 15. Aqui é só o mecanismo de ação, então a gente tem o VEGF-R circulante. O bevacizumab se liga a esse VEGF-R, não, então ativando a cascata das tirosina quinase, diminuindo então a proliferação de vasos sanguíneos no tumor. Esse tumor para de ser irrigado, para de receber nutriente e vai à morte. E aí, quando eu não tenho o bevacizumab disponível ou eu não tenho indicação para ele, eu faço de 3 a 6 ciclos de cisplatina com docetaxel. Posso fazer carboplatina mais paclitaxel nanoparticulado albuminado. Ou então pemetrexed mais carboplatina ou cisplatina. Aí aqui esse daqui é para tumores não epidermais. Se eu tiver um tumor do tipo não escamoso, eu vou associar o pemetrexed. Ou então eu posso fazer nesse tumumab, 800 mg D1 e D8 a cada 21 dias, que ele pode ser incorporado aí à quimioterapia com manutenção, né, com a mesma dose de cisplatina e gemcitabina. E aí a adição de bevacizumab para pacientes maiores de 70 anos, ele deve ser individualizado. Existem todas as comorbidades de você utilizar o bevacizumab para essa faixa etária. Então você tem que ponderar realmente se vale a pena o uso ou não do bevacizumab, se esse paciente suporta essa terapia ou não. E aí tem que individualizar realmente isso. E quando você utiliza, sempre, né, na maioria das vezes, associar ele a carboplatina e paclitaxel para você ter aí uma menor toxicidade medular. E a recomendação é de fazer esse paclitaxel, muitas vezes, se faz uma manobra dele semanal, para você ter um risco menor aí dessa toxicidade. Aqui, pessoal, é um estudo, tá? Então, do Lancet, falando da associação de utilizar o erlotinib com o bevacizumab para tumores de pulmão. Isso levou a uma aprovação rápida, acelerada dessa terapia dupla. Os viés desse estudo. Foi um estudo japonês, né? Eu não tenho nada contra a asa asiática, mas o que aconteceu foi uma histologia, um grupo de pessoas específicos, né? O estudo foi feito somente no Japão, para estadio 3B e estadio 4. Aí eles fizeram a comparação de erlotinib com ou sem o bevacizumab, né? E aí eles mostram um aumento de sobrevida livre de progressão de 16 meses contra quase 10 meses para o grupo do erlotinib mais o bevacizumab. E a gente volta a discutir de novo, quando fala só de custos, uma terapia com um valor agregado, como é esse, por um aumento de talvez aí, em média 6 meses de sobrevida para esse paciente. Até que ponto isso é totalmente relevante como desfecho, né, como desfecho clínico realmente, ou se é um trabalho aí de venda, de aumento de venda só de um medicamento. Então,
O maior viés aqui do estudo é por conta dele ser restrito ao Japão, né, a ficar restrito a essa etnia japonesa, mas ele recebeu aí a aprovação e ele foi até aprovado aqui no Brasil, então esse esquema já é aprovado no Brasil desde o início desse ano de 2017. E aí você pode fazer, então, em vez do bevacizumab, você pode utilizar o cetuximab também. Em quimioterapia com cisplatina mais vinorelbine, e aí você faz da mesma forma o cetuximab até a progressão. Teve uma melhora de sobrevida global, a sobrevida de progressão foi a mesma, com ou sem o cetuximab. Quando se associou o cetuximab à platina mais taxano, você teve uma piora de sobrevida livre de progressão e uma piora de sobrevida global, então não existe a indicação de uso, ou essa indicação ela traz um prejuízo para a sobrevida. Para a gente entender um pouquinho como é que funciona o cetuximab, então ele se liga à porção externa dos receptores, né, tirosina quinase. Vai haver aqui então essa dimerização, a junção dessa porção, faz a fosforilação e ativa toda a cascata tirosina quinase, levando a diminuição de apoptose, aumento de angiogênese e aumento de proliferação tumoral. Perdão. Então, só para a gente entender, e aí, quando que o cetuximab falha, e aí foi determinado que o problema é quando você tem uma mutação no gene Carras. Então, essa mutação, independente da ligação do cetuximab aqui no EGFR, ela continua ativando essa cascata, tirosina quinase, e aí você não tem o efeito esperado, que era o bloqueio dessa cascata, e você continua tendo a proliferação e aqui a angiogênese do tumor. E aí o estudo foi um estudo de fase 3 com cetuximab, associado a cisplatina mais vinorelbine, com ou sem o cetuximab. E aí no braço, cetuximab apresentou uma leve redução da sobrevida global, então foi um estudo negativo. Apresentou também um aumento de efeitos grau 4, então, mostrando um maior dano ao paciente, maiores efeitos colaterais. E aí a NCCN tirou do guideline deles a recomendação do uso de cisplatina, mais vinorelbine, mais cetuximab para o tratamento de pulmão. Tá, existem alguns locais que ainda utilizam esse protocolo com vinorelbine mais cisplatina, mas todos eles dizem que é uma chance de sobrevida menor quando associado com o cetuximab do que a versão paclitaxel mais carboplatina com o bevacizumab. E aí, um algoritmo para a gente entender um pouquinho sobre o que fazer. Então, eu tratei em primeira linha. O que eu vou fazer agora? Vou esperar o paciente progredir para ir para a segunda linha. Eu vou tratar ele até ele progredir e ir para a segunda linha. O que a gente vai fazer? Então, existe esse viés, né? Então, é feito a primeira quimioterapia baseada em platina. Eu vou tratá-lo aqui na manutenção, ou eu vou aguardar e esperar ele progredir e vou para essa segunda linha. Existe a opção não tratar esse paciente fica um tempo sem terapia, avalia, aguarda aí ter uma progressão da doença, e quando essa doença progredir, o oncologista volta e vê como vai ser tratado nessa segunda linha. Ou então ele pode fazer a terapia de manutenção. E essa terapia pode ser feita de duas formas, então uma que eles chamam de switch, utilizando um quimioterápico diferente
do que foi utilizado na primeira linha. O indicativo é uma redução, então, de resistência adquirida a esse fármaco, e ele vai até progressão ou toxicidade, ou então ele faz a terapia de manutenção, mantendo o quimioterápico que foi utilizado em primeira linha, não platina. Também até a progressão ou toxicidade. O que acontece aqui é que quando você faz o switch, a chance de você, muitas vezes, gastar mais uma terapia, você pula, então, uma linha de terapia para esse tratamento, mas aí você tem uma chance menor de resistência. E quando você faz a de manutenção, você mantém a terapia que já vinha sendo utilizada, não platina, e aí, na recaída desse paciente, na progressão da doença, você tem chance aí de tratar ele com mais uma linha de tratamento, você tem mais uma opção terapêutica para esse paciente. E aí, o que pode ser prescrito para manutenção? Então, basicamente, o bevacizumab, naqueles pacientes que usaram bevacizumab na primeira linha, o pemetrexed, para o tipo histológico não escamoso. Se eu utilizei pemetrexed mais bevacizumab na primeira linha, eu posso manter os dois em manutenção. Posso fazer o erlotinib sozinho e posso fazer o erlotinib mais o bevacizumab também para esse paciente. E aí, quando esse paciente ele recai, né, então eu posso, eu vou avaliar quais foram as mutações que aconteceram nesse paciente, e se eu tenho uma mutação de EGFR ou de ALK que forem negativas, eles não receberam um tratamento de PD1 ainda em primeira linha, eu vou vir com nivolumab, 3 mg por quilo a cada 2 semanas, numa dose máxima de 240 mg, que volta também ao mesmo caso de utilizar-se aí uma terapia com dose fixa, tentando redução de custos, melhor aproveitamento do fármaco. Tá? Posso fazer a atezolizumab 1.200 mg a cada 3 semanas. Se o PDL1 for maior do que 1%, eu posso fazer o pembrolizumab, só que aqui ele me dá uma dose de 2 mg por quilo e não mais, como foi mostrado no início da aula, de 200 mg fixo. Se falhar a imunoterapia, eu vou tratar com pemetrexed a cada 3 semanas, para o tipo histológico não escamoso, ou então docetaxel mais ramucirumab, se eu tiver o ramucirumab disponível. Para pacientes não portadores de mutação do EGFR e do ALK ainda também negativo, eu posso fazer docetaxel mais nintedanib, esse é via oral, para uma histologia não escamosa, docetaxel, paclitaxel mais bevacizumab, e aí eu posso fazer os inibidores de tirosina quinase, erlotinib, gefitinib e o afatinib. O afatinib eu posso utilizar também para histologia não escamosa. Lembrando que esses eu só posso utilizar não tendo a mutação do EGFR, e aí eu tenho que ter tido uma falha em quimioterapia e uma falha em imunoterapia. Então, eu só posso utilizar ele a partir do 3º esquema de tratamento para esse paciente. E aí, se eu tenho o paciente com mutação do EGFR e tem uma progressão após um inibidor de tirosina quinase de primeira geração, eu vou fazer uma nova biópsia nesse paciente para identificar se ele tem uma segunda mutação, né? Então, uma mutação do EGFR no marcador T790, então, que é a substituição da tirosina na posição 790 por uma metionina. Se for positivo, eu posso utilizar o osimertinib, 80 mg por dia. E se ocorrer uma falha, progressão depois de osimertinib, ou se eu não tiver essa mutação, eu posso fazer tratamento com quimioterapia.
Se progressão da doença, eu posso fazer novamente imunoterapia para esse paciente. Pacientes que têm um tumor com álcool positivo e com progressão após o crizotinib, eu posso usar o ceritinib, né, que é outro inibidor de tirosina quinase, mais o alectinib. Na falha desses inibidores de segunda geração, eu vou tratar novamente com quimioterapia. Se esse paciente for exposto aí previamente à quimioterapia, a preferência vai ser com pemetrexed. Até progressão da doença, eu faço imunoterapia de novo. Segunda linha, eu vou utilizar o docetaxel. Pemetrexed, eu tenho os efeitos adversos bem menores comparados à quimioterapia. Inibidores de tirosina quinase, o erlotinib ou o gefitinib. Para alguns marcadores moleculares, então, cisplatina e pemetrexed tem uma melhor adesão para o adenocarcinoma. Cisplatina com gemcitabina para carcinoma epidermoide. Tem essa enzima de midilatosintetase, que é um marcador de resistência ao pemetrexed, por isso que o carcinoma epidermoide ele tem uma melhor resposta à cisplatina e gemcitabina, porque ele expressa essa enzima com alta intensidade. Algumas mutações que são ativadoras do EGFR, então os inibidores de tirosina quinase, erlotinib ou gefitinib. Se eu tiver esse EGFR não mutado, eu tenho benefício com quimioterapia. E se eu tiver o RAS mutado, eu tenho ausência de benefícios com os anti-EGFRs. Então, se eu tenho o RAS mutado, eu não tenho por que utilizar terapia anti-EGFR para esse paciente. Aqui, então, é só um esquema de tratamento. Então, se eu tenho um adenocarcinoma e eu não tenho uma mutação do EGFR, eu posso dar inibidor de tirosina quinase. Progrediu a doença, eu faço quimioterapia. Se eu tiver uma ausência dessa mutação, esse paciente ele é candidato a fazer bevacizumab ou não. Se ele for candidato a fazer o bevacizumab, eu vou fazer carboplatina com paclitaxel mais o bevacizumab. Tratei o paciente, fiz aqueles 4 ciclos. Vou manter esse paciente na terapia de manutenção, aí eu posso decidir se eu vou manter o que eu tratei na primeira linha e faço o bevacizumab, ou eu vou tentar com uma nova terapia, e eu uso erlotinib ou pemetrexed. Progrediu a doença, eu vou fazer uma quimioterapia de segunda linha, de acordo aí com tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Se o paciente tiver outros tumores não pequenas células, ou se ele não for candidato ao uso do bevacizumab, eu vou fazer quimioterapia baseada em platina, né, até progressão, então até o final do tratamento. Faço a manutenção com pemetrexed ou com erlotinib, espero progredir e trato em segunda linha da mesma forma. Se for um carcinoma epidermoide, eu vou tratar com cisplatina e gemcitabina, aguardo a progressão e faço cisplatina com gemcitabina. Se for fazer manutenção, faço com erlotinib e espero aí a segunda linha para tratar esse paciente. E agora para pequenas células. Então, eu posso tratar com cisplatina mais etoposídeo, né, ou cisplatina com etoposídeo em outras doses. Se eu não posso utilizar cisplatina ou para um idoso acima de 70 anos ou alguma outra comorbidade, eu posso trocar por carboplatina para esse paciente. E aí eu vou trabalhando isso conforme a função renal dele. E se a resposta for parcial ou uma resposta completa, eu tenho que sempre fazer uma radioterapia profilática de crânio após a quimioterapia para esse paciente, que a recorrência é muito alta.
Para a doença extensa, então, eu tenho primeira linha de quimioterapia, com cisplatina e etoposide da mesma forma. E pode ser feito cisplatina com irinotecano também. Pode ser feito carboplatina, quando cisplatina não pode ser utilizada. Se o paciente tiver uma resposta parcial ou completa, da mesma forma eu faço radioterapia profilática de crânio, com no máximo 5 semanas após o término da quimioterapia, então eu tenho em torno de mais ou menos um mês e uma semana para poder iniciar a radioterapia nesse paciente. E aqueles pacientes que têm um pequeno volume de doença extratorácica, ou com uma boa resposta QT de primeira linha, eu faço uma radioterapia de consolidação para esse tórax, após o término de 4 a 6 ciclos de tratamento sistêmico. O regime de salvamento, para pequenas células, eu posso utilizar esses agentes isoladamente, então topotecano, gemcitabina, paclitaxel ou etoposide. Posso fazer a combinação, então, cisplatina semanal por 10 semanas, mais etoposide por 3 dias consecutivos nas semanas ímpares, e nas semanas pares eu posso associar ao irinotecano, só que como apresenta uma alta neutropenia, então eu já faço profilaxia com filgrastim para esse paciente, não espero recair tanto, já começo a tratar profilaticamente. Cisplatina com irinotecano ou carboplatina com irinotecano, para os pacientes que não podem utilizar a cisplatina. Aqui continua, então, protocolos com não platina, então gemcitabina mais o paclitaxel com carbo, e etoposide com irinotecano também, e também a utilização de filgrastim para a recuperação da medula, da neutropenia. Desculpa. Aqui continua, né? E aí, quando a gente fala de quimioterapia ou terapia EGFR, ou TKI em segunda linha, a quimioterapia ela ainda é superior em câncer de pulmão não pequenas células para pacientes com EGFR selvagem no controle da doença, não apresentou nenhum aumento de sobrevida global, apresenta também um pouco mais de toxicidade, quando a gente fala de terapia com quimioterapia versus o tratamento com inibidor de tirosina quinase, mas ela tem uma resposta melhor ainda para esse paciente. E aí vem a imunoterapia, né, e a terapia-alvo no tratamento do câncer de pulmão. Eu já citei alguns dos medicamentos, mas vou falar um pouquinho mais específico de cada um deles. Então, o nivolumab, né, então ele está aprovado para não pequenas células avançado ou metastático, em pacientes que têm a mutação do EGFR ou do ALK, somente aí em progressão após tratamento com anti-EGFR e anti-ALK, então eu não posso utilizar ele em primeira linha. A dose dele é a mesma, 3 mg por quilo, a cada 2 semanas. Eu posso fazer a infusão em 60 minutos. A preocupação é colocar um filtro na linha de infusão. E a recomendação de diluição é de 1 mg por ml de soro fisiológico ou soro glicosado a 5%. As reações adversas ao nivolumab estão relacionadas muito mais às reações adversas imunorrelacionadas, né, como a grande maioria desses imunoterápicos. A principal dela é a pneumonite. Se for uma pneumonite de grau 2, eu tenho que suspender até a resolução dos sintomas, ou melhoras radiográficas e conclusão do tratamento com corticoide. O corticoide de escolha é a metilprednisolona, então 1 mg por quilo por dia. Se for de grau 3 ou grau 4, eu tenho que descontinuar o nivolumab permanentemente, então não retorno ao tratamento com nivolumab. E se os corticoides, eu posso utilizar de 2 a 4 mg de metilprednisolona ou um equivalente para reverter esse quadro. Eu sempre vou descontinuar o nivolumab quando eu tiver uma reação adversa grave e imunorrelacionada, que apresente recorrência. Qualquer reação adversa grave e imunorrelacionada que apresente ameaça à vida, então risco de morte para o paciente, a suspensão é automática.
Reações adversas imunorrelacionadas de grau 2 ou grau 3 que persistem apesar da modificação do tratamento. Então, mesmo que eu tente espaçar um pouco mais o tratamento, faça uma redução de dose, aumente o tempo de infusão, isso continua acontecendo, eu vou suspender a administração do nivolumab, ou quando eu não consigo reduzir dose de corticoide para reverter essa pneumonite. Então, se eu não consigo diminuir o corticoide para 10 mg de prednisona ou 8 de metilprednisolona não equivalente por dia, eu tenho que suspender o nivolumab e aí eu não administro mais para esse paciente. Então, o nivolumab. Já foi mostrado diversos desses. Então, aqui atua o nivolumab. Então, ele se liga ao PD-1 do linfócito, faz com que a célula tumoral não consiga ligar o seu ligante PDL1 e aí ele provoca então o sinal aí de morte dessa célula tumoral pelo linfócito. O nivolumab, então, ele não deve ser reiniciado, como eu já falei, enquanto o paciente estiver recebendo doses de imunossupressores, de corticoides ou qualquer outra terapia imunossupressora. E aí, em um futuro não tão distante, então, aquilo que a gente acredita que vai acontecer, que os inibidores de PD-1, eles vêm para serem tratamento de escolha em primeira linha, isso a gente ainda está caminhando para que aconteça, Então, tem muitos estudos ainda de como isso vai ser feito, de que forma isso vai ser feito, mas para os tumores de pulmão, eles vão vir, muito provavelmente, para ser primeira linha, isolados ou em combinação com outros tratamentos, com outras terapias. E isso acontecendo vai ter que estimular aí os laboratórios a procurarem outras terapias para a segunda linha. E aí a gente vai então ter aí algumas possíveis novidades. Mas novamente a gente fica pensando, e o custo disso? Como é que vem esse custo? Quanto mais caro vai ficando o custo desse tratamento, mais difícil se torna tratar esse paciente. Então, é um pensamento aí para a gente ver. O pembrolizumab, um outro anti-PD-1, na dose de 2 mg por quilo a cada 21 dias, ou na dose de 200 mg, fechado. O frasco dele é de 50 mg, é uma reconstituição com água destilada. Pode ser feito em soro fisiológico em glicose, numa concentração até 10 mg por ml. Tem uma estabilidade curta de 6 horas, ou 24 horas se eu colocar ele refrigerado, de 2 a 8. Uma infusão em torno de 30 minutos, também com um filtro na ponta do equipo. Os efeitos adversos também estão relacionados são imunorrelacionados, então pneumonite, colite, hepatite, problemas em algumas glândulas hormonais, problema renal. Então ele atua da mesma forma no receptor de PD-1. Tá? E aqui a terapia, então, com os inibidores de tirosina quinase, então só para a gente relembrar um pouquinho, então aqui é o receptor, a parte externa é a parte interna dele. A partir do momento que eu ativo essa parte externa, esses dímeros se unem, ocorre uma fosforilação e essa fosforilação ativa aí uma via tirosina quinase que vai levar à proliferação celular, à diminuição de apoptose e ao aumento da angiogênese desse tumor. Aí o ramucirumab, então, o anti-VEGF-R2, para o tratamento de pulmão, ele tem que ser associado ao docetaxel, em pacientes de estádio 4, então doença avançada. Utilizado somente em segunda linha, após falha com platina. A dose é de 10 mg por quilo, associada ao docetaxel 75 mg por metro quadrado a cada 21 dias. Foi aprovado pelo FDA para a segunda linha em 2014, o estudo foi um estudo de fase 3 chamado REVEL. Então, aqui é o ramucirumab, ele tem uma particularidade, ele é muito parecido com
com o cetuximab, né? Forma de ação. Outro inibidor de tirosina quinase, o erlotinib e o gefitinib, como nós já falamos. Então, ele é um inibidor seletivo, mas ele é reversível de tirosina quinase. Ele compete, então, para a ligação do fosfato no domínio C do receptor intracelular. Aqui. Não sei se é de conhecimento de todos, mas eu fiquei sabendo depois. O gefitinib, ele pode ser diluído. Então, para pacientes que têm dificuldade de utilização do comprimido, ou porque estão fazendo uso de sonda, ou porque tem uma dificuldade, você consegue colocar ele em água, não precisa triturar, não precisa macerar, e ele dilui. Para quem trabalha em hospital, sabe que quimioterápico oral por sonda é sempre um problema, né? Ainda mais porque a gente não pode garantir uma estabilidade muito grande, né? Geralmente você não tem estudos para garantir essa estabilidade, então você acaba tendo que preparar geralmente pronto uso, e dessa forma você consegue viabilizar isso de uma forma mais tranquila, porque como você não tem que macerar, você não vai entregar o pó partido para a enfermagem, tem um risco ocupacional muito menor. Aí a recomendação é só fazer essa diluição num volume grande de água, que é em torno acho que de 50 ml, e pós administração do medicamento fazer a lavagem da sonda com mais 50 ml de água destilada. É uma forma. Às vezes o médico não sabe o que utilizar, ou decide utilizar o erlotinib para esse paciente com sonda. Você pode dar a recomendação de fazer, em vez de erlotinib, fazer o gefitinib por conta disso. Inibidores, o afatinib, então inibidor seletivo e irreversível de tirosina quinase em pacientes sem tratamento prévio. Compete pela ligação do fosfato, né, no domínio C do receptor, é um inibidor também de segunda geração, só que esse é irreversível. O crizotinib, então, inibidor de ALK positivo, é uma ligação entre o rearranjo de ML4 com o ALK, promovendo, então, a carcinogênese. Ele tem um bloqueio nessa via aqui. O ceritinib é aprovado pelo FDA para pacientes de não pequenas células metastático com ALK positivo, quando houve a progressão ou intolerância ao uso do crizotinib. O estudo de acesso foi o estudo da ASCENT-2, né, para o ceritinib, após, então, 2 falhas de tratamento ou mais, com progressão após o uso do crizotinib. O nintedanib, o inibidor de angioquinase tripla, os domínios, então, de VEGFR 1, 2 e 3, altamente específico. O osimertinib, então, foi falado, né, para quando você tem a mutação do EGFR 790M, mesmo que você tenha algum sítio, alguns desses EGFRs que não estejam mutados para essa 790M, ele também tem uma ação inibitória, né, mesmo que ele não tenha essa mutação 790M, então gera aí uma segurança de tratamento para esse paciente. Quimioterapia de câncer de pulmão, então, de pequenas células. Células escamosas, ela tem uma hiperexpressão, né, de gene EGFR, e aí você pode utilizar 2 anticorpos monoclonais, ou cetuximab ou necitumumab, em combinação com platina na primeira linha, e eles demonstraram uma melhor sobrevida no estudo de fase 3. Aqui, pessoal, é só uma timeline, então, falando sobre o EGFR, né, então, ao longo dos anos, o que foi se descobrindo sobre o EGFR, e em cima do que foi se descobrindo sobre esse EGFR, foi se colocando aí a descoberta dos novos fármacos, dessas terapias-alvos, e aí mudando ou incrementando o tratamento de todos até 2015.
Aqui é um esquema, né, apresentado para um carcinoma de pulmão de não pequenas células. Se ele for não escamoso ou escamoso, como se seguiria, né, uma linha de tratamento. Então, uma primeira linha, numa quimioterapia com platina, com ou sem o bevacizumab. Após a progressão, dependendo do tempo de progressão, eu vou manter, eu faço a manutenção com esse tratamento, com pemetrexed, docetaxel ou erlotinib. Progrediu, eu vou para a segunda linha, com imunoterapia, então eu faço nivolumab ou pembrolizumab. Progredindo de novo, eu faço quimioterapia associada a uma terapia-alvo, ou, novamente, docetaxel, pemetrexed e o erlotinib. Para doença escamosa, eu faço então a primeira linha, sem pemetrexed. Faço uma segunda linha, com imunoterapia, então nivolumab e pembrolizumab. Se eu for fazer a manutenção, eu uso docetaxel ou erlotinib, porque o pemetrexed não é indicado aqui. E aí, progredindo novamente, eu vou fazer docetaxel, ramucirumab, ou docetaxel sozinho, ou afatinib ou erlotinib. Aqui é um esquema um pouco mais detalhado, então se eu tenho a mutação do EGFR, se ela for positiva, como eu vou seguir. Se for o ALK, tiver um rearranjo de ALK, como é que eu sigo. Outras mutações, então ROS1, RET, BRAF, MET. Se eu não tenho nenhum tipo de mutação, ou se eu tenho uma patologia escamosa, como é que eu vou fazer aqui. E aí, após a ASCO, né, então, o que vem aí para o futuro? Então, os estudos que foram mais discutidos foi o aletinib versus o crizotinib, a imunoterapia em pequenas células, né, então, com pembrolizumab na manutenção após quimioterapia, então, após quimio de cisplatina com etoposide, o uso de nivolumab mais ipilimumab, o uso, então, de cisplatina em pacientes idosos, a discussão de se vai utilizá-lo realmente ou não, o gefitinib adjuvante para estadio 1 e estadio 2, e o nivolumab neoadjuvante para estadios 2A ou estadio 3. Aqui foram as referências.